Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é José Gabriel, sou da Venezuela e estou com 4 anos aqui no Brasil. Nesse vídeo eu vou falar para vocês um monte de coisas que acontecem lá na Venezuela que são bem comuns, que aqui no Brasil seriam considerados um crime, algo proibido. E é que assim, o comportamento do cidadão venezuelano foi mudando ao longo do tempo com a crise. Muitas das coisas que eu vou contar para vocês aqui são coisas que antigamente eram proibidas, eram consideradas crimes ou eram mal vistas pela sociedade, né? E que agora se tornaram bem comuns devido à crise, devido ao socialismo e tudo que o país está atravessando atualmente. Vamos começar pela corrupção. A corrupção lá na Venezuela se tornou muito comum. E é um negócio que se faz livremente e todo mundo fala disso como se fosse algo totalmente normal. Quando você é pego numa blitz e você, vamos supor, não tem os documentos do carro ou está com documentos vencidos, alguma coisa assim, você simplesmente desembolsa algum dinheiro e pronto, vai tranquilo para sua casa. No caso, se você não tem dinheiro, você pode dar alguma comida, alguma coisa que esteja escassa lá na Venezuela e com isso você vai estar tranquilo. Claro, esse comportamento é devido à crise. A corrupção lá na Venezuela não é somente com os policiais, com todo tipo de autoridade, todo tipo de processos públicos. Quando você vai fazer um processo de documentação, qualquer tipo, você, se tem dinheiro ou tem algo para dar para essa pessoa, consegue fazer de uma forma mais rápida e mais fácil. Já se você não tem nada de dinheiro, você vai demorar anos para você poder tirar algum documento, tipo um passaporte, tipo uma licença de conduzir, que seria o CNH, né, aqui no Brasil. E esse tipo de documentos que às vezes leva muito tempo e burocracia para ser feitos. Pagar propina na Venezuela para você conseguir qualquer coisa é uma coisa muito comum. Outro comportamento também que é bem comum lá é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas é quase que abertamente, quase que livre, e muita gente faz isso também pela sobrevivência, né? Num país que está abandonado, que está numa crise terrível, né? Uma crise humanitária, uma crise de desabastecimento de alimentos, esse tipo de coisas. Outra coisa bem comum que acontece é que as pessoas desrespeitam muito as autoridades. Lá na Venezuela existe um comportamento muito anárquico na população. As pessoas já não respeitam nenhum tipo de autoridade. Elas insultam, agredem elas como se fosse algo completamente normal. Ninguém quase respeita as autoridades, até porque as autoridades não merecem respeito devido a tanta corrupção que existe lá. E claro, também todo mundo odeia as autoridades porque elas pertencem ao Estado, e é que o Estado é o principal culpável dessa crise que está acontecendo lá. Outra coisa que acontece muito comum lá na Venezuela é a violação das leis de trânsito. As leis de trânsito lá na Venezuela quase ninguém respeita. E aqui nos semáforos também não tem nem câmaras na maioria dos semáforos lá na Venezuela. Então você pode passar no vermelho tranquilamente e não vai ter multa, não vai ter nada disso. Andar de moto sem capacete é uma coisa muito comum, que no dia a dia você vai ver muitas pessoas andando de moto sem capacete relaxado, tranquilo por aí. Claro que nos bairros é muito mais comum do que no meio da cidade, no centro, assim, porque tem várias autoridades por aí, pode ter algum policial ali e vai te cobrar uma propina. Geralmente não é uma multa que ele vai te jogar, ou nada disso. Você vai ter que pagar uma propina simplesmente por andar por aí sem capacete. Eu vejo que aqui no Brasil as pessoas entram com capacete até em qualquer canto, vão com seu capacete aqui praticamente amarrado para não esquecer dele. Lá na Venezuela tem sim pessoas que usam capacete, bastante. Mas não é tão comum assim andar com seu capacete para cima e para baixo. Se você for lá na Venezuela, você vai ver que até as faixas de pedestres não são respeitadas pelos carros. Os carros param em cima delas tranquilamente e interrompem o trânsito. E além disso, as pessoas quase nem usam as faixas pedestres na hora de cruzar as avenidas, as ruas, a pé. As pessoas cruzam em qualquer canto da rua e tipo normal. Aqui no Brasil, quando eu cheguei, eu vi que isso daí estava muito mal visto pela sociedade e eu comecei a pegar esses hábitos, né, de cruzar a rua pela faixa de pedestres, essas coisas. Também aqui no Brasil é muito comum você se parar em frente da faixa pedestres e tipo fazer uma sinalização assim com a mão, e aí os carros começam a frear e você consegue passar tranquilamente. Lá na Venezuela nunca, jamais eu vi isso acontecer na minha vida. Claro que aqui no Brasil pode ter algumas exceções, né? Tem algumas cidades ou bairros onde as pessoas não respeitam muito esse tipo de coisas. Uma coisa que me deixou bem surpreso quando cheguei no Brasil é que aqui é proibido você levar pessoas atrás numa caminhoneta, daquelas caminhonetas que tem a cabine atrás grande.
Se você montar pessoas ali, isso é um delito aqui no Brasil. Até porque eu acho que teve acidentes horríveis e tal. Mas lá na Venezuela é muito comum você levar um monte de pessoas lá atrás na sua caminhoneta, né? Isso nossa, é completamente normal. Tanto é que isso se tornou até um meio de transporte para muitas pessoas. Claro, com tanta escassez de ônibus lá, porque o governo pegou e expropriou um monte de empresas de ônibus para fazer realmente público o serviço de transporte, né? Mas isso não deu certo porque quebraram tudo, quebrou tudo e agora não tem quase meios de transporte realmente. Aqui no Brasil, se você agrede um animal, você bate num animal ou você até abandona o animal, por, digamos, um cachorro, um gato, ou sei lá, é muito mal visto pela sociedade. Você pode até ser denunciado, pode até pagar uma multa, inclusive, por fazer isso. Lá na Venezuela é muito comum você bater em animais, você, sei lá, matar animal, fazer o que quiser com qualquer animal desses, animal doméstico, né? E ninguém tá nem aí. Lá na Venezuela não existe uma lei que protege os animais, ou talvez existe, né? Mas ninguém se liga, ninguém nem sabe que existe realmente. E também não existe fiscalização para isso. Uma coisa que não gostei muito do Brasil é que aqui é proibido você ter aquele caixão de som em casa e você botar esse som no máximo, escutar a música o dia inteiro se quiser. Lá na Venezuela é muito comum. Você vai num bairro e você vai ouvir todas as casas com aquele som alto pra caramba e ninguém tá nem aí, ninguém liga pra polícia, ninguém reclama do nada, de nada praticamente. E aqui no Brasil é considerado um delito, um negócio terrível, um crime praticamente. Até essa caixinha aqui que eu tenho, ó, uma caixinha pequenininha, se eu botar ela no volume máximo, provavelmente algum vizinho vai se incomodar e pode até me chamar a atenção por fazer isso. Uma coisa que é bastante comum lá na Venezuela, que é muito mal visto aqui no Brasil, é proibido e até a pessoa pode ser denunciada, é o assédio às mulheres. Tanto é que as mulheres lá na Venezuela têm vergonha de sair por aí com um short curto ou alguma coisa curta, porque, nossa, é um negócio bem, às vezes, insuportável para as mulheres. Isso me deixou muito surpreso, porque quando eu cheguei no Brasil, vi muitas mulheres por aí pela rua, claro, principalmente no norte, né, que é muito quente lá, praticamente, sei lá, nos shorts bem curtinhos, na camisa, aquelas camisas que são somente, que estampa somente aqui em cima. E lá na Venezuela não é tão comum a mulher sair por aí pela rua, porque os caras incomodam pra caramba. Os caras começam... Isso, mami! Isso, tá rica! Isso, meu amor! E até se a mulher tá acompanhada de alguém, se ela tiver com a mãe dela, os caras começam a falar: "Oh, sogra, cuida da sua filha aí e tal, que eu vou casar com ela, não sei o quê." E, cara, isso é toda hora. Até meninas, quando estão com o namorado, andando pela rua, por aí, os caras começam a incomodar, até com o namorado ainda. Falando, tipo: "Ah, cunhado, cuida aí da minha mulher e tal." Nossa, cara, muito, assim, é um negócio que eu acho que a gente precisa evoluir realmente. E olha que aqui no Brasil muitas mulheres se queixam disso e não é nada comparado com a Venezuela realmente. Não é nem 1% do que acontece lá na Venezuela. Aqui as mulheres são as rainhas, elas saem pela rua quase peladas e ninguém diz nada. Até porque a cultura do brasileiro é assim, né? As praias, o calor e tal. Mas, cara... Nossa, é um negócio que lá na Venezuela, se você fizer isso, você, nossa, vai se incomodar pra caramba, não vai querer nem sair pela rua. Também lá na Venezuela, quando aparece um gay por aí, querendo chamar atenção, as pessoas começam a falar um monte de coisa pros gays, né? Começam a falar, até insultar eles, uma coisa que é bem comum lá, sabe? E aqui no Brasil isso seria considerado um delito, porque aqui existem leis que protegem a sociedade LGBT. Lá na Venezuela não existe isso. Eu vi com meus próprios olhos gays apanhando lá na Venezuela, porque os pais não permitiam isso. Lá a Venezuela é um país muito conservador no âmbito social, viu? Muito mais do que o Brasil. E muita gente se queixa pelo Brasil. Não, o Brasil é conservador, o Brasil é muito liberal, realmente. Em comparação com muitos outros países, o Brasil está muito mais avançado. Tudo que eu falei nesse vídeo é um exemplo de como o socialismo muda o comportamento até da própria sociedade. Tanto é que lá na Alemanha, sabe que existia antigamente o Muro de Berlim que dividia a Alemanha socialista com a Alemanha capitalista, né? Quando se juntaram, eles viram a diferença no comportamento da sociedade. E atualmente eles estão lidando com isso, com a mudança do comportamento da Alemanha socialista, que eles eram um lixo.
A sociedade é um lixo, se torna um lixo totalmente. Corrupção, as pessoas não estão nem aí para ninguém, as pessoas... Cara, isso é horrível. O socialismo gera isso. E isso que eu estou falando não é besteira. É um negócio que está comprovado. Existem estudos que estudaram um comportamento que na sociedade socialista são bem comuns, que estão totalmente errados. E para mudar isso vai demorar bastante. Por mais que a economia da Venezuela se arrume, as pessoas vão seguir tendo esse tipo de comportamentos. E para mudar isso vai demorar pra caramba. A única forma de mudar isso é com educação, enriquecimento da cultura e também com uma boa economia realmente, porque o principal é ter uma boa economia. Quando existe uma boa economia, não é necessário que exista tanta corrupção, porque se um funcionário público, ganha bem, ele não tem a necessidade de fazer a corrupção. Claro, tem muita gente que são bem ambiciosa, mas também vai ter fiscalização. E fiscalização que também estão ganhando muito bem. E claro, também tem que ter divisão das instituições, dos poderes, para poder um confrontar o outro e assim não deixar acontecer esse tipo de coisa, essa corrupção, essas coisas. Eu sei que tudo que eu estou dizendo aqui provavelmente vai ter exceções aqui no Brasil. Provavelmente vocês vão chegar nos comentários, não, que aqui no meu bairro é comum, ou aqui no interior onde eu moro e tal. Pode ser comum na zona onde você mora, ou pode acontecer algumas vezes, mas lá na Venezuela é comum em todo o país inteiro. A sociedade venezuelana inteira é assim. É um negócio que é comum lá. Tá entendendo? Porque sempre chega me dizendo nos comentários, não, que aqui no Brasil também acontece isso, mas não é tão comum. Não é um negócio do dia a dia. Não é um negócio que acontece toda hora, todo minuto. Bom, gente, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se gostaram, curte, compartilha e não se esqueça de me seguir nas redes sociais. No Instagram, Espanhol Top. Tchau, tchau.